Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Eu sou o professor Anderson Amaral e hoje eu trago os motivos históricos sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. Bom, hoje é dia 2 de março de 2022. Já há alguns dias a Rússia já empreendeu a invasão sobre a Ucrânia. Se discute muito isso, todo dia a gente está vendo, derrubou isso, bombardeou aquilo, civil, não sei o quê. Mas e as razões históricas disso? Quais são as relações de Ucrânia e Rússia ao longo dos séculos? É isso que nós vamos ver hoje. Não abandone o vídeo no meio, porque lá no final vocês vão entender por que esses ataques estão acontecendo, né? Então vamos lá. Os dois países possuem uma pré-história, uma história antiga e tal, iguais, né? Então, não era nem Rússia e nem Ucrânia. No século VI, eles vão formar dentro de um mesmo conjunto, chamado Rus de Kiev. Alguns vão chamar de Rússia de Kiev também. Tá? Do século VI ao século XI, hoje Rússia e hoje Ucrânia vão compor o mesmo país. Vamos falar assim para você entender, para não ficar muito difícil, né? No século XII, o que hoje é Ucrânia, se fragmenta em vários pequenos estados independentes, e isso facilita uma invasão da Mongólia. No século XIII, os mongóis vão invadir a Ucrânia. Do século XIV ao XVI, a gente vai ter a formação dá para chamar de Império Polonês, até um exagero, mas vamos falar da Polônia. A Polônia se cria e se alastra do século XIV ao XVI, e vai ter dentro da Polônia grande parte desta Ucrânia hoje, com exceção da Crimeia. Daqui a um pouco a gente fala mais da Crimeia, você vai entender. A Crimeia que fica ao sul, a Crimeia não está junto desse estado polonês que vai abarcar esses povos ucranianos. A Crimeia vai ficar independente e vai ser anexada pelos russos em 1783. Século XVII e XVIII, 1600 e pouco, até 1700 e muito, esse território ucraniano vai continuar na Polônia, mas vai ser um território independente. Eles fazem um acerto lá, quem vai comandar essa Ucrânia são os cossacos, que é um povo daquela região, tá? Essa região da Europa Oriental ali, a região dos cossacos, um povo bem organizado, militarista, que vai governar esse local. No final do século XVIII, a Ucrânia vai ser dividida entre a Áustria, que na verdade já era Império Austro-Húngaro, mas vamos chamar de Áustria para ficar mais fácil para você entender. Então, uma parte do território da Ucrânia estará sob comando de Áustria, e a outra parte, a parte leste, a parte oriental, sob comando da Rússia, que já dominava a Crimeia, como eu falei antes. Muito interessante nesse período é que os russos, na parte que lhes cabia, eles fazem um processo que a gente chama de russificação. Eles inserem forçosamente a cultura russa nesses ucranianos, inclusive a língua russa. Os ucranianos são proibidos de falar, de escrever e de ensinar a língua da Ucrânia nas suas escolas e no seu cotidiano. Já é o imperialismo russo agindo fortemente a finais do século XVIII. Em 1917, nós vamos ter o advento da Revolução Russa e aí logo a seguir nós teremos o fim da Primeira Grande Guerra, em 19, e a Ucrânia, que ainda não era um país, né? Tudo estou falando Ucrânia é a região da Ucrânia. Ela vai ser dividida novamente entre poloneses e russos. A partir de 1922, essa Rússia passa a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como essa parte da Ucrânia também. Com o fim da Segunda Guerra, a Rússia, União Soviética, que foi uma das vencedoras, vai avançar ainda mais o seu território sobre a Ucrânia. Então a Rússia vai ter um grande domínio sobre esse território. Tem nos anos 30, década de 1930, tem um negócio terrível, gente. Esse domínio russo, esse domínio soviético, era uma ditadura terrível do Stalin, uma das piores ditaduras da história da humanidade, se não a pior. Esses ucranianos sofreram um processo até de escravidão, dá para falar, a palavra é um pouco pesada, mas
uma servidão forçosa em que morreram milhões de ucranianos de fome. Esse processo se chamou Holodomor. O Holodomor foi um momento em que o governo soviético retirava muitos grãos da imensa produção das planícies ucranianas para alimentar os russos e também para trazer comércio, e essa exploração foi absurda em muitos, mas muitos, são milhões de ucranianos vindo à morte, inclusive. Em 1991, definitivamente vai se formar o Estado Independente da Ucrânia, né, uma república. Então agora sim, vai falar num país, né? A partir de 1991, a Ucrânia é um país. Mas eles ainda não estão em guerra. A Rússia tem seu imperialismo e vai manipulando e monopolizando a sua economia em cima dos ucranianos por muitos anos, mas a partir de 1991, então, Rússia e Ucrânia passam a ser dois estados livres e independentes, cada um segue a sua vida. Mas e a guerra? A guerra não começa agora. Aí que eu pedi para você ficar até o fim do vídeo. A guerra começa em 2014. Porque em 2013 vai acontecer um movimento chamado Primavera Ucraniana, ou Euromaidan. O Euromaidan é um momento em que o povo da Ucrânia foi para a rua pedir que a Ucrânia se aproximasse ainda mais da União Europeia e dos costumes europeus e se afastasse da força, da imposição dos russos, né? Da sua fronteira oriental, da sua fronteira leste. E por que a guerra começa aí? Porque nesse instante a Rússia vai reanexar a Crimeia, que eu até esqueci de falar. Você está vendo os mapas aí, né? Quando a Ucrânia se tornou independente, a Crimeia passou a fazer parte da Ucrânia. A Rússia foi lá em 2014 e reanexou militarmente. E por que a Crimeia é tão importante? A Crimeia tem um porto maravilhoso, gente. Sevastopol. Esse porto é de águas profundas, então para comércio, para navios militares, para submarinos, é uma saída para o Mar Negro interessantíssima, de estratégia fundamental para a economia e para o militarismo. Por isso que a Rússia faz tanta questão da Crimeia. E a Crimeia, então, o povo já votou e o povo da Crimeia aceitou fazer parte da Rússia. Então, ainda estão nesse processo aí. Crimeia é um estado independente ou russo. Para a Rússia não importa muito, é ela quem domina em todos os sentidos. Em 2014, essa guerra de hoje começa, não só pela Crimeia, mas porque nós vamos ter uma guerra civil que vai libertar, ou que pelo menos vai deixar sob controle dos rebeldes, duas importantes províncias, dois importantes estados, duas importantes regiões da Crimeia. Donetsk e Lugansk estão na fronteira com a Rússia. A Rússia deu dinheiro, deu armas, deu gente, não um exército russo, mas infiltrados. E esses caras então lutam, né? Mas lutaram em 2014 com muita força contra os ucranianos e conseguiram nesse movimento separatista que a Ucrânia não tenha controle sobre Donetsk e Lugansk. O controle quem tem sobre esses locais é a Rússia, tanto que a Rússia agora, quando invadiu em fevereiro, declarou como estados independentes e vai acabar anexando. Eles fazem umas votações lá, mas a gente sabe que isso aí não funciona, né? A Rússia vai anexar esses dois estados e a Crimeia é definitivamente o seu território, a Federação Russa. Então, de 2014 para cá, as hostilidades não pararam. E como esse presidente ucraniano resolveu se aproximar novamente da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são aqueles países da Europa, quase todos, né, da Europa Ocidental, quase todos, mais Estados Unidos e Canadá, que eles têm um acordo mútuo de defesa militar. Se um país da OTAN é atacado, todos os outros vão em sua defesa, isso nem se discute. A Rússia está se sentindo e está cercada pela OTAN. E as pretensões militaristas do Putin, que é um espião assassino da antiga KGB, né, Polícia Secreta da Rússia, Serviço Secreto Russo, o Putin é um militarista, é um ególatra, né, um cara que ele acha que ele que é o... A Rússia é uma autocracia, né? Estou usando a palavra difícil, mas não é tão difícil, né? Esse cara, ele governa a Rússia sozinho há muitos anos. Tem eleição, mas a gente sabe que isso é tudo fraude. E é um genocídio. Agora com essa guerra se mostrou isso. Então, desde 2014,
as hostilidades vêm ocorrendo. E agora, com a proximidade da Rússia da OTAN, ele se viu absolutamente cercado pela OTAN. Então, o que ele fez? Ele atacou antes que a Ucrânia, da Rússia não, da Ucrânia a OTAN. Ele atacou antes que a Ucrânia formalizasse um acordo definitivo como membro da OTAN. Porque ele não poderia mais atacar, porque aí ele recebe toda... Bom, aí esses países europeus mais Estados Unidos e Canadá vão atacar a Rússia, né? Então, não... Aí ele atacou agora. A guerra é horrível. Ninguém é bonzinho na história também, né? Porque esse presidente da Ucrânia podia ter, né? Protela, faz um acordo, todo mundo sabia que ele ia invadir, tem civil morrendo aos montes, né? Então, calma aí, né, presidente? E o Putin nem vou caracterizar mais, que eu já falei dele que tinha que falar. O que a gente espera? Que a guerra cesse. Sanções econômicas à Rússia estão sendo feitas no mundo todo. Não sei se vai adiantar muito e vai acabar invadindo a Ucrânia, mas acho que depois vai se retirar, né? Daqui uns dias ou semanas, esse conflito, penso que vai dar uma estagnada. Acabar não vai, porque ele está desde o século XVIII, 1783, com a invasão da Crimeia pela Rússia. Desde aquela época até hoje, períodos de paz, mas muito pequenos, tá? Pequenos períodos de paz e depois segue a matança. Tá? Então, assim, para concluir, as causas da invasão são históricas, são culturais, são imperialistas, são militaristas, que é a questão da OTAN, mas são também econômicas, né? Não falei disso, a Rússia está interessada também, né, nesses minérios e gás e petróleo e outros que podem ser extraídos da Ucrânia, mas isso é secundário, tá? O importante, mais importante, são essas raízes históricas da tentativa da Rússia de anexar todo esse território da Europa Oriental. Deixe seus comentários, deixe nos comentários aí o que você pensa disso, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E logo, logo a gente volta para comentar ainda esta guerra, né? Ou outros fatos que você deseja. Obrigado.